Alerta de tsunami desencadeou evacuações em massa no Pacífico. Será que o Brasil corre risco com relação a esse tipo de situação? As pessoas em Guam e no Japão se mudaram para terrenos mais altos, enquanto as rodovias do Havaí ficam congestionadas, com moradores migrando para áreas seguras. No território de Guam, no Pacífico, um alerta de tsunami foi emitido após um terremoto de magnitude 8,8 atingir uma parte remota da costa russa. As autoridades emitiram um alerta devido à preocupação de que ondas destrutivas pudessem atingir a costa nas próximas horas ao ocorrido e pediram à população que se afastasse da costa. Em vilas e cidades e ao longo do maior oceano do mundo, desde portos russos e chineses até comunidades pesqueiras japonesas e cidades costeiras da costa oeste dos Estados Unidos e mais ao sul da América Latina, alertas e ordens de evacuação soaram após o terremoto, um dos mais fortes já registrados. Trabalhadores foram mandados para casa e empresas foram fechadas enquanto se preparavam para o que poderia acontecer nas próximas horas. Ao longo da quarta-feira, governos de muitos países, incluindo os Estados Unidos e o Japão, rebaixaram seus alertas iniciais de tsunami, mas somente depois que inúmeras pessoas em vários fusos horários fugiram por precaução, muitas no meio da noite. Em algumas partes da Rússia, ondas de até 4 metros foram registradas, e as autoridades pediram que as pessoas se afastassem da costa. O Havaí registrou ondas de até 1,7 metros, enquanto ondas de quase meio metro também foram observadas na Califórnia, com ondas menores chegando à província canadense da Colômbia Britânica. No Japão, as maiores ondas registradas chegaram a 1,3 metros, disseram autoridades. Imagens da emissora pública japonesa NHK mostraram muitas pessoas no telhado de um prédio na ilha de Hokkaido, ao norte, abrigadas em tendas do sol forte, enquanto barcos de pesca deixavam os portos para evitar possíveis danos causados pelas ondas. Cerca de 200 pessoas foram evacuadas para um templo budista localizado em um terreno elevado com vista para Kamaishi, na província de Iwate, cidade que perdeu cerca de 1.250 moradores no devastador tsunami de março de 2011. Trabalhadores evacuaram a usina nuclear de Fukushima, atingida por um colapso após o tsunami de 2011, que causou um desastre radioativo, informou a operadora TEPCO. O templo Senjuin é uma área municipal designada para evacuação em caso de tsunami. A Agência de Resposta a Desastres do Chile, Senapred, cancelou alertas de tsunami em várias partes do país, incluindo o território antártico, a Ilha de Páscoa, a Ilha de San Félix e as regiões de Aysén e Magallanes. A maioria das outras áreas costeiras do país permanece em alerta, disse a Senapred no X. Nenhum dano foi relatado na Ilha de Páscoa. Colômbia e Equador cancelaram alertas de tsunami para suas áreas costeiras do Pacífico, após o terremoto no extremo leste da Rússia. E recordando o passado, em 2011, as ondas do tsunami varreram o quebra-mar de proteção contra tsunamis de Kamaishi, um projeto que custou $1,5 bilhão, que durou décadas e havia sido concluído 2 anos antes, inundando a cidade em cenas que foram capturadas em vídeo e vistas no mundo todo. A única morte relacionada ao tsunami de quarta-feira parece ter ocorrido no Japão, onde uma mulher de 58 anos teria morrido depois que seu carro caiu de um penhasco enquanto ela tentava evacuar para um terreno mais alto, de acordo com a mídia local. O porta-voz russo do Kremlin, o Dmitry Peskov, disse que não houve vítimas na Rússia devido ao terremoto, que, segundo os cientistas russos, foi o mais forte a atingir a região desde 1952. No Havaí, sirenes de alerta de tsunami soaram 2 vezes na tarde de terça-feira, em várias ilhas, incluindo Oahu, onde fica a capital Honolulu, e também Kauai. Evacuações foram ordenadas para algumas áreas costeiras, enquanto o Departamento de Gestão de Emergências de Honolulu emitia alertas. E apesar da magnitude deste fato, o Brasil não corre riscos reais de ser atingido por ondas provocadas por este tremor, nem futuros tremores nesses locais e nem de ter tremores por aqui.
Segundo o geólogo Silas Costa, do Seridó, Unesco Global Geopark, o país está em uma posição tectônica estável, distante das zonas de subducção, que geram terremotos intensos e maremotos. Ele lembra que em 2004, no auge do tsunami que devastou a Indonésia, o nível do mar no Brasil registrou pequenas alterações, mas sem nenhum impacto prático. No caso do tremor registrado na Rússia, ele destaca que o efeito das ondas não deve chegar com força ao sul do Pacífico. Mesmo assim, o alerta foi acionado em diversos países como forma de precaução. Em áreas costeiras com baías rasas ou topografia plana, mesmo uma onda moderada pode gerar correntes perigosas e colocar vidas em risco. Ele diz também que tsunamis dificilmente atravessam de uma bacia oceânica para outra. A própria configuração geológica dos continentes atua como uma barreira natural. No caso do Pacífico, a América do Sul impede que essas ondas atinjam o Atlântico. Então, com relação a terremotos e tsunamis, podemos ficar tranquilos aqui no Brasil. Você ouviu aqui informações importantes com relação a este terremoto que gerou esses alertas de tsunami no mundo inteiro. Você chegou até o fim dessa informação que eu tenho certeza que você gostou aqui no canal. Agora quero te trazer uma dica. Aprenda a investir corretamente o seu dinheiro no Brasil e no exterior. Para isso, você precisa saber somente de duas coisas. Saber qual ativo investir e investir nele. Afinal, o conhecimento não vale nada, o que vale é o que você faz com ele. E o segundo ponto importante é aguardar ao longo do tempo. Saiba mais visitando nosso canal do YouTube Invista Certo Ariel Selba. Tá aqui na descrição ou em meus canais, ou pesquise aí no Google. Eu prometo que eu mudo a tua vida financeira de forma positiva para sempre. Acessa lá, Invista Certo, Ariel Selbach.